boas-vindas, tá, pessoal? Para quem está vindo aí pela primeira vez ao nosso encontro semanal aqui da Lex Labor Global. A ideia realmente da comunidade é que nós tenhamos aí toda sexta-feira um convidado ministrando sobre um tema de direito ou processo de trabalho, tema esse que afeta o nosso dia a dia, que nós possamos aplicar na nossa prática para fins de aperfeiçoamento profissional, inclusive superação de situações que às vezes ainda não são tão pacíficas, né, na jurisprudência. E toda sexta-feira, então, nós temos esse encontro, tá? Esses encontros são gratuitos, não se paga absolutamente nada para estar aqui, vocês nunca vão ser cobrados por isso. E todos os convidados têm, porque vem aqui também graciosamente, a possibilidade de apresentarem eventuais cursos, produtos que eles tenham disponíveis, como é o caso, por exemplo, do professor Douglas, que trabalha com a segunda fase OAB, aprova milhares de pessoas todos os anos para serem nossos colegas. Nós temos, inclusive, um livro juntos de prática trabalhista preparatório para a OAB e também para os advogados que precisam ter ali um manual de consulta para a elaboração de suas peças processuais. Então, ele vai ficar à vontade para poder divulgar o que ele quiser divulgar, ok? E só antes de eu passar a palavra para ele, ele sabe que ele tem 20 minutos, prorrogável por mais 5. Nós sempre gravamos as reuniões porque colocamos elas no YouTube. Então, quem não quiser que a sua imagem ou a sua voz seja divulgada, fiquem à vontade, podem desligar a câmera e podem não se pronunciar, não tem nenhum impeditivo com relação a isso, ok? Segunda regra, durante a fala do palestrante, eu peço encarecidamente para que ele não seja interrompido, de modo que é importante que o som fique desativado. Terceira regra, ao final da fala do nosso palestrante, eu vou abrir um tempo para que vocês possam fazer perguntas ou considerações sobre a fala do nosso ilustre palestrante. E eu peço que todos tenham bom senso, façam as perguntas de forma objetiva, sem entrar em elucidações, para que nós possamos dar a oportunidade de outras pessoas perguntarem também. E se o tempo se alongar, então vamos limitar a 3 pessoas perguntando ou fazendo suas considerações. Tá bom? Essas são as regras do jogo, estão claras, não vai ter alteração nem violação ao direito adquirido. Então, professor Douglas Caetano, meu amigo, seja bem-vindo. O professor Douglas Caetano é advogado no Brasil inteiro, ok? Também é um conferencista internacional. Esteve comigo agora em maio no workshop de prática trabalhista, deu uma palestra brilhante, que o pessoal ficou lá extasiado com a presença dele. Muitos estavam aqui presentes lá também no workshop. E eu acho que a melhor parte do currículo dele é que eu sou amigo dele ou ele é meu amigo, né? Então, meu irmão, seja bem-vindo. A mesa é sua, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, a princípio, acredito que quando eu entrei tinham poucos de vocês aqui. Muito bom dia a todos. Fagner, cara, sempre é um prazer estar contigo em qualquer evento que você passe a criar e a dirigir. Você sabe disso. Eu acho que é muito a nossa amizade é algo muito recíproco, né? Você esteve comigo aqui em Fortaleza no ano passado e eu esse ano pude estar com você no Rio. Quem sabe a gente se encontra aí do outro lado, né, do planeta aí para falar um pouquinho sobre direito do trabalho. E sempre que a gente tem a possibilidade de servir de instrumento para falar sobre direito e processo do trabalho, para mim é sempre um prazer, como você costuma dizer, um prazer inenarrável. Pessoal, é o seguinte, há pouco tempo atrás eu tive a possibilidade de estar lá no Rio de Janeiro falando um pouquinho a respeito da rescisão indireta, dos precedentes trazidos aí pelo TST a respeito da rescisão indireta. Nós tivemos aí vários precedentes que já foram, teses que já foram firmadas pelo TST a respeito da rescisão indireta, e eu falei, por favor, vou aproveitar o momento para a gente falar um pouco mais a respeito da rescisão indireta, né? A rescisão indireta do contrato. Fábio, você acredita que até hoje tem gente que acha que vai entrar... ninguém entra com a ação, né? A gente ajuiza a ação, né? Mas você acredita que até hoje tem gente que pensa que vai ajuizar uma rescisão indireta e não uma reclamação trabalhista? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, e assim, infelizmente, mesmo, né, em tempos de IA, mesmo em tempos de que advogado tem que ser vendedor e não advogado, eu ainda primo pelo conhecimento.
eu ainda tenho na minha cabecinha aquilo que eu ouvi de uma pessoa que me deu a oportunidade lá em 2005 de iniciar na carreira e falou para mim: você só vai vencer pelo seu conhecimento, né? E é assim que eu procuro fazer até hoje. Depois de 20 anos, eu ainda procuro vencer na carreira através do meu conhecimento, né? Então, quando eu trago esses termos técnicos, eu sou até um pouco chato em relação a isso. É para o bem de todos vocês, é para o bem de vocês que estão nos ouvindo. Você pode ter certeza que se você chegar dentro de uma sala de audiência e demonstrar para um juiz que nunca te viu na vida que você tem tanto ou mais conhecimento do que ele, você vai passar a ser respeitado dentro da sala de audiência. Agora, se você chega dentro de uma sala de audiência e o juiz percebe que você não sabe nem o que é o conceito de partes, autor e réu, você não sabe o que é um pedido, você não sabe o que é mérito, o juiz, às vezes, no início da audiência, até mesmo para uma composição, ele entra um pouquinho no mérito daquela ação, ele entra um pouquinho nos pedidos de uma ação e começa a fazer alguns questionamentos, por exemplo, sobre o ônus da prova. Fala: doutor, você está pedindo um valor X, mas você sabe que aqui o ônus da prova é seu, o ônus da prova é dele. Se você não demonstra um mínimo de conhecimento nesse momento, com certeza o juiz não vai te respeitar. Porque para ele chegar onde ele chegou, ele teve que estudar bastante e adquirir muito conhecimento. Então ele mede a régua dele, pode ter certeza, a régua de um juiz, a régua de um desembargador, a régua de um ministro, é o conhecimento que você tem. Então por isso que é tão importante você estar preparado para a profissão, você estar preparado para entrar dentro de uma sala de audiência, você estar preparado, você ter conhecimento para tanto. Então por isso que às vezes eu sou meio chato com esses termos. Quando eu brinco, ninguém entra com uma ação, é porque realmente ninguém entra. A gente entra na porta, mas não entra com uma ação. A gente ajuiza uma ação, a gente propõe uma ação. E ninguém ajuiza uma rescisão indireta, né? É muito comum, principalmente nos escritórios que advogam para empregado. Hoje você tem muita advocacia em massa na área trabalhista, né? Você tem aí o tráfego pago, você pode ter acesso aos clientes através do WhatsApp, e aí você começa a ter muitos contratos dentro do seu escritório, você começa a ter muitas ações dentro do seu escritório, e assim, às vezes a gente vê o próprio colega advogado: não, nós vamos entrar com uma rescisão indireta. Você não entra com uma rescisão indireta, você ajuiza uma reclamação trabalhista, e um dos pedidos da sua reclamação trabalhista é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Um dos detalhes mais importantes da rescisão indireta é que para você pleitear a rescisão do contrato de trabalho, é preciso que o contrato esteja ativo. Quando você ajuiza a ação, é preciso que o contrato esteja em vigor. Às vezes eu me deparo, aqui no escritório a gente trabalha mais para a empresa, né? Mais para o empregador. Às vezes eu me deparo com uma reclamação trabalhista, com um pedido de rescisão indireta. Quando eu faço a entrevista com a empresa, ele fala: não, doutor, esse contrato já foi rescindido. Ou o sujeito pediu demissão, ou então teve a rescisão sem justa causa do contrato. O que está faltando? Aí eu tenho que fazer uma preliminar. Que preliminar que eu faço? A falta de interesse processual. Se o contrato já foi rompido, como que você vai? Tudo bem, meu amigo? Eu estou falando agora recentemente que quando você pleiteia isso direto, o contrato já é extinto, né? Eu estou diante do quê? De uma preliminar. A falta de interesse processual. Mas aqui é um ponto que ainda do TST que eu gostaria de jogar aqui na nossa conversa, que é o seguinte: será que é possível a reversão do pedido de demissão em rescisão indireta do contrato de trabalho? O que acontece? O empregado está 1, 2, 3 meses sem receber salário. O empregado percebe que o FGTS dele não está sendo recolhido. O empregado sabe que não está sendo pago o adicional de salubridade quando se ativa numa atividade insalubre. Ninguém é obrigado a ficar no emprego sem receber salário. Ninguém é obrigado a ficar no emprego sem ter o FGTS recolhido. Ninguém é obrigado a ficar no emprego atuando numa atividade insalubre sem receber o adicional de salubridade. E o que o empregado faz? Porque o empregado não tem conhecimento técnico. O empregado não sabe que existe rescisão direta do trabalho. O empregado não sabe quais são as faltas graves que podem ser praticadas pelo empregador, que acabam dando ensejo a uma rescisão indireta do contrato. Então, o empregado, primeiro, a primeira vista, que ele tem posição: como é que eu vou ficar num trabalho que eu não recebo meu salário? Porque a pessoa obrigação básica do empregador: pagar o salário. Como é que o empregado vai ficar sem receber o salário? Aí ele pede demissão.
Alguns dias depois, ele consulta um advogado, um profissional, técnico, habilitado para atuar naquela área. E o advogado fala para ele, não, você não precisava ter pedido demissão. Você poderia ter ajuizado uma reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Porque quando o empregador descumpre o contrato de trabalho, isso é falta grave, que autoriza a rescisão do contrato de forma indireta. Porque a rescisão do contrato de forma indireta, ela só pode ocorrer se tiver uma falta grave do empregador capitulado no artigo 483 da CLT. E aí, só que nesse caso o empregado já pediu demissão. E aí, gente, o que eu faço? Será que eu ajuizo a reclamação trabalhista pleiteando apenas a rescisão, que seja reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalho? Não, não dá, porque o contrato já foi rompido. Então, o pedido adequado que você tem que fazer nesse caso é a reversão do pedido de demissão em rescisão indireta. O que a gente tem visto na jurisprudência e está sendo muito comum e provavelmente vocês já se depararam com isso. O juiz na sentença fala assim, peraí, tem vício de consentimento nesse pedido de demissão? Se tem vício de consentimento, quem tem que provar é quem está alegando. Artigo 818, inciso 1 da CLT. E o empregado não provou vício de consentimento. Eu estou vendo aqui uma carta de próprio punho pedindo demissão. Eu estou vendo aqui que esse TRCT ele foi homologado no sindicato da categoria. Então, não estou vendo vício de consentimento. Se eu não tenho vício de consentimento, ele sabia o que ele estava fazendo quando ele pediu demissão. Logo, se o pedido de demissão precede a rescisão indireta, eu vou ficar com o pedido de demissão. E é isso que está sendo discutido no TST atualmente. Infelizmente, a gente ainda não tem um tema, tá? Um tema pacificado. Eu até trouxe aqui, o tema que está discutindo isso é o tema 44 do TST. E lá eles vão decidir se é necessário a comprovação do vício de consentimento ou se simplesmente, comprovada a falta grave, é possível a reversão do pedido de demissão em rescisão indireta do contrato de trabalho. O que a gente vê atualmente, pelo menos na sua grande maioria, até mesmo nas varas do trabalho que eu acabo atuando no Brasil todo, o que a gente vê atualmente é que o juiz vem exigindo a prova do vício de consentimento. Mas pode ser que essa ideia seja totalmente alterada com uma decisão lá do TST. Eu até penso que o TST atualmente ele está envergado para decidir a favor do empregado, que não vai ser necessária a prova do vício de consentimento, que apenas comprovando que existia a falta grave do empregador, vai ser possível a reversão do pedido de demissão em rescisão indireta do contrato de trabalho. Ô Douglas, vem aqui. E o que muda de um pedido de demissão para rescisão indireta do contrato de trabalho? As verbas rescisórias que são devidas. Tá? Quando a gente fala de extinção do contrato de trabalho, ou modalidades de extinção do contrato de trabalho, o impacto está no bolso. Que impacto, Douglas? O impacto financeiro. Que impacto financeiro é esse? As verbas rescisórias que são devidas em razão da modalidade da extinção do contrato de trabalho. Por exemplo, no pedido de demissão, o empregado não tem direito à multa de 40% do FGTS, a indenização compensatória do FGTS. Num pedido de demissão, o empregado não tem direito de receber o aviso prévio, de gozar do aviso prévio. Pelo contrário, é ele que precisa indenizar o aviso prévio ou então trabalhar durante o aviso prévio. Já na rescisão indireta do contrato de trabalho, o empregado tem direito a todas as verbas rescisórias, como se o contrato tivesse sido rompido sem justa causa. Inclusive, tem um tema do TST também, que até eu deixei anotadinho aqui, que é o tema 52, que ele fala o seguinte: mesmo a rescisão indireta sendo reconhecida em juízo, aplica-se a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Muito embora eu não concorde com esse tema, e rapidamente eu vou explicar porque eu não concordo, veja bem, rescisão indireta, em regra, ela não ocorre administrativamente. Diferente da justa causa, né? Que o empregador chega no empregado e fala: meu filho, teu contrato está rompido por justa causa aqui, ó, tá aqui sua notificação. A rescisão indireta não é assim. Ou o empregado chega lá na empresa, coloca um papel na frente do empregador e fala: meu contrato está rescindido de forma indireta. Não. Ele vai pleitear a rescisão indireta lá na Justiça do Trabalho. Ou seja, só na sentença, ou pelo menos na sentença, o juiz vai declarar rescindido o contrato.
Ora, se aquele contrato ainda não foi rescindido, se ainda existe discussão, não tem como você falar que tem descumprimento do prazo do artigo 477, parágrafo 6º. Esse descumprimento só ocorreria se, depois do trânsito em julgado, dentro de 10 dias, o empregador não fizesse o pagamento das verbas. Esse é o meu humilde entendimento, diferente do tema 77 do TST. Tá? Eu só estou trazendo isso aqui para a gente poder pensar, para a gente poder discutir a respeito das decisões mais recentes sobre rescisão indireta. E eu levei um caso, né, um caso prático do escritório, lá para esse workshop, e eu gostaria de discutir esse caso prático aqui com vocês. Como é que está meu tempo aí, Fábio? Tranquilo? Imagina só, você tem de um lado uma empregada gestante que ajuiza a reclamação trabalhista, porque teve o contrato, ajuiza uma reclamação trabalhista, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho em virtude de falta grave cometida pela empresa. E, consequentemente, ela quer que seja respeitado o seu período de estabilidade ou, pelo menos, indenizado o período de estabilidade. Do outro lado, você tem a defesa da empresa que a empregada cometeu falta grave. Qual falta grave ela cometeu? Apresentou atestado falso na empresa. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma falta grave do empregador, porque realmente a empresa não recolhia o FGTS e ela ficou ali 3 meses sem carteira assinada. Mas você também tem uma falta grave da empregada, que apresentou atestado falso na empresa. Gente, quando você tem falta grave do empregador, falta grave do empregado, o juiz tem que romper esse contrato ou declarar a rescisão desse contrato de forma recíproca. E aí vem a pergunta: será que na rescisão do contrato de trabalho, de forma recíproca, artigo 484 da CLT, será que mesmo assim ela ainda teria garantido seu direito à estabilidade? Eu não quero induzir ninguém não, mas eu vou deixar aqui a minha humilde opinião. Quando o contrato é rompido de forma recíproca, 50% da culpa pela rescisão é do empregado, 50% da culpa pela rescisão é do empregador. Se eu estivesse falando de uma justa causa, a justa causa, ela elide o direito à estabilidade, porque a culpa da rescisão é 100% do empregado. Mas na rescisão do contrato por culpa recíproca, eu tenho pelo menos 50% de culpa do empregado, 50% de culpa do empregador. Penso eu que pelo fato de existir 50% de culpa do empregado na rescisão por culpa recíproca, penso eu que pelo empregado ter cometido a falta grave, pela empregada ter cometido a falta grave, ela não teria direito à estabilidade. Entretanto, isso não é o que a gente vem assistindo na jurisprudência. Primeiro que não tem jurisprudência muito convicta em sentido algum, né? Você acha pouquíssima jurisprudência nesse sentido. É um caso muito peculiar. Mas toda pesquisa de jurisprudência que eu fiz, mesmo na culpa recíproca, a empregada ainda estava garantindo o seu direito à estabilidade. Inclusive, eu falei para o Fagner, na época, né? Falei, Fagner, estou quase fazendo um acordo aqui nesse processo, mas se eu não fizer, eu vou até Marte discutindo isso aqui, discutindo o meu posicionamento, porque eu acho que eu tenho um pouquinho de razão nesse posicionamento. Eu acho que dá para a gente, se a gente for extrair tudo que eu estou falando aqui, eu acredito que eu consiga aí tentar convencer alguém de que eu estou no lado mais correto do entendimento a respeito desse tema. Pessoal, são poucas considerações por conta do tempo. Nós temos aí vários outros temas para serem discutidos. Eu estou totalmente à disposição do Fagner quando ele quiser me trazer aqui. Eu achei até que a gente ia falar sobre o tema 389, sobre a revogação da suspensão dos processos, e eu só queria deixar uma palhinha aqui. O Fagner estava lá comigo em março. O Fagner estava comigo em março de 2025. E nós participamos de um evento que se chamava Expo Direito. E eu era o coordenador, né, da área trabalhista. E nós tínhamos lá, acho que mais ou menos naquele dia, uns 14 ou 15 palestrantes. Um deles era o Fagner. Eu acabei não palestrando, né?
eu apenas estava ali conduzindo os trabalhos. E eu participei de uma rodada de conversa a respeito do tema 1389, pessoal, que trata da pejotização, com o professor Pamplona e o Conrad Mota, né? Dois professores aí, dois juízes do trabalho, um aqui de Fortaleza, outro da Bahia, de Salvador. E aí a gente discutindo o tema, eu falei, olha, a minha opinião sobre essa questão, a princípio, eu não concordo com a suspensão imediata dos processos. A minha sugestão à época era, vamos fazer a instrução e depois da instrução a gente suspende. Por que fazer a instrução? Ora, porque é tão difícil você produzir uma prova. Quem advoga para empregado, principalmente, sabe. Às vezes, aquela bendita daquela testemunha, ela só consegue ir naquele dia, depois ela desaparece. Ou então, gente, nós estamos tratando de fatos. Meu amigo, o fato que aconteceu semana passada está fresquinho aqui na minha cabeça. Mas um fato que aconteceu há 4 anos atrás, eu não me lembro mais dos detalhes. Então, assim, eu até falei, a minha opinião lá naquele momento era, ó, seguinte, em relação à suspensão dos processos, eu até concordo, porque para não ter bagunça, mas eu penso que primeiro a gente tinha que fazer a instrução, depois a gente suspende. O ministro Gilmar agora, ele foi além, né? Pronto, faz a instrução, julga, recorre, julga lá no TRT e suspende. Né? E aí, cara, eu fico pensando assim, cadê o princípio da economia processual? Onde que ficou? Né? Até mesmo porque se lá na frente eles decidirem de forma contrária aos empregados, né, decidirem que a pejotização realmente é lícita, né? Eu acredito que muitas dessas sentenças, desses acórdãos, vão ter que ser revistos. Olha o trabalho que isso não vai dar. Então é mais um ponto que eu gostaria de deixar para vocês pensarem, analisarem aí em relação a essas últimas alterações, últimas mudanças que nós estamos tendo aí em relação ao direito do trabalho. E aí eu quero deixar mais 2 temas para vocês estudarem, tá? Sem sombra de dúvidas, a questão da NR1, que nós tivemos aí agora uma decisão do ministro André, que acabou suspendendo alguns efeitos da NR, e outro, aí é para advogado de empregado ganhar dinheiro, hein? A periculosidade para o motociclista. E não pense apenas no motoboy, tá? Pensem em várias atividades que dependem da motocicleta para o exercício da profissão. Vou dar alguns exemplos. Vendedores de bebidas alcoólicas, em regra, eles visitam os clientes de moto. Vou dar outro exemplo, e não recebe periculosidade, tá? Montadores de imóvel, aquele sujeito que trabalha para as Casas Bahia, Magazine Luiza, que vai de casa em casa fazendo montagem de moto, em regra ele visita os clientes de moto. Então, assim, agora nós temos tema aí do TST, né, que decidiu a favor dos empregados, no caso da periculosidade, né, não precisa de regulamentação, é uma norma auto-aplicável, já vinha batendo nisso há muito tempo, agora o TST, a princípio, colocou uma pá de cal, muito embora nós tivemos aí o ajuizamento já de uma ação lá no STF discutindo o tema do TST, então acho que isso aí tem muita água para passar debaixo da ponte, mas vamos surfar na onda, tá? Quem advoga para empregado aí, pode pensar já se faz campanha de tráfego pago, se tem clientes nessa área, já começa a pensar nesse sentido aí, que é mais um nicho aí para você pegar. Maravilha, meu amigo. Tá vendo aí, gente? Como tem como nichar muita coisa no escritório e fazer com que haja um escalonamento aí nos seus ganhos de honorários? Tem que colar com as pessoas certas, né? Isso, ficar ouvindo um monte de vídeo aí na internet que não dá efeito. Eu tenho visto, Douglas, o pessoal que tem 6 anos de formado falando assim, faça meu curso e fique milionário com honorário de advocacia. Eu quero entender como é que a pessoa ficou milionária em 6 meses advogando no X trabalho. Mas, enfim, né, irmão? Estamos aqui para julgar, apenas para ponderar situações que as pessoas têm que ter critérios na hora de escolher para onde e com quem caminhar. E aí vocês estão vendo aqui, ó, alguém que tem experiência, prática, raciocínio jurídico, que abre campo, realmente, para que a gente possa fluir na advocacia. Irmão, obrigado aí pelo seu carinho de estar com a gente aqui hoje, tá? Vou abrir aí para o pessoal fazer perguntas, considerações, tá bem? Temos aí mais 10 minutos. Inclusive, Normalmente a gente está
com 40 minutos no máximo a reunião. Tá, eu acho que, inclusive, de outros temas aí, podem ficar à vontade. Obviamente, se eu e o Fagner souber responder, nós vamos entrar no tema aí, vamos discutir, fiquem muito à vontade com relação a isso, tá? Só não me pergunte de direito penal, porque aí eu não sei responder, não. Tô fora. Ontem eu estava numa reunião só antes desse filme. Ontem eu estava numa reunião, Fagner, é uma empresa que ela tem um sócio espanhol e um sócio brasileiro. E aí nós tivemos lá, descobrimos um caso de fraude dentro da empresa, começamos a apurar aquela coisa toda, a fraude cometida pelos empregados. Aí esse sócio espanhol falou assim: vamos chamar aqui o sujeito, ele faz uma delação premiada. Eu falei: meu irmão, aqui é Brasil, cara. Que não funciona desse jeito, não. Que é direito de trabalho, aqui é Brasil. Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Mas vamos lá, pessoal, podem perguntar. Vamos lá, Ivan. Bom dia a todos, bom dia, professor. Então, eu tenho uma audiência mês que vem, né? Estou pela reclamada, ainda vou fazer a defesa. Perfeito. Um caso assim meio atípico. Então, é uma autoescola, né? E o que ocorre, né? O aluno foi lá fazer a prova, né? O instrutor, só que ele não passou na prova, né? O aluno. Aí veio o instrutor pedindo R$ 3.500, fazer aquele suborno lá para o fiscal, né? Do estado, né? E ele foi lá, só que não conseguiu passar. O aluno, né, foi lá na autoescola e denunciou lá o dono da autoescola, né? Aí me ligou, eu falei: bem, justa causa, né? Subornar o servidor do Estado, né? Agora tem um porém. O funcionário, né? Apareceu na autoescola, não falou nada, pegou as coisas e foi embora, né? E ajuizou uma ação trabalhista, né? Rescisão indireta, né? Ele tem 2 anos e, se não me engano, 2 anos e meio. Só que há um ano não vem sendo depositado o FGTS. Aí a colega entrou com a rescisão indireta, né? Falando que não está depositado. Então, minha defesa, né? Justa causa, tudo mais, subornou o servidor do Estado. Eu tenho o nome do servidor. E aí, professor, quem é a culpa maior? Da Olha, empresa não estar vamos lá. depositando? A empresa, ela formalmente aplicou a justa causa, ela formalmente Sim, rescindiu exatamente. o Pegou contrato de 2 trabalho com justa causa, funcionários, assinou, tomou todas as né? precauções. Aí eu vou Eu chamar o aluno. faria, eu faria, porque obviamente que aí tem uma falta grave do empregador, tá? Exatamente. Eu, Um a ano minha sem defesa, depósito. a minha defesa, ela seria, eu faria duas defesas, né, de mérito aí. A primeira é de que ocorreu a falta grave, tá? Porque às vezes a gente tem que realmente, quando a gente está fazendo a defesa, nós temos que usar todas as oportunidades que nós temos pelo princípio Sim, da sim. eventualidade. Eu faria uma defesa no sentido de que ocorreu a falta grave, que o contrato foi rescindido por falta grave, como se não existisse esse atraso aí do FGTS, É, tá? E uma defesa subsidiária, no caso do juízo entender que nós não estamos diante aqui apenas de uma falta grave cometida pelo empregador, mas sim de uma falta grave cometida pelo empregador e uma falta grave cometida pelo empregado, que o contrato seja rescindido pelo menos através da culpa recíproca, né? Eu acredito que pelo que você, obviamente que é difícil a gente falar sem ver o processo, mas pelo que você me disse nesses poucos 2 minutos que você teve aí, eu acredito que se você conseguir demonstrar realmente que houve a falta grave do empregado, talvez essa vai ser a conclusão do juiz. Rescindir o contrato de trabalho através da culpa recíproca. E na culpa recíproca, em regra, as verbas são devidas pela metade. o sócio falou: não, eu quero justiça. Eu falei assim: bem, mas tem aquela coisa, né? Vem 467, 477, né? Então, ou seja, uma dívida que pode extrapolar. Eu falei assim: não, vamos tentar um acordo, né? Sabendo que houve um crime a subornar, né? Quando você dá o nome do servidor, pode ser que o juiz vá correr atrás lá para a Polícia Federal Tá? para ver aquele Vamos lá. servidor. Estratégia, tá? Uma pergunta. Provavelmente essa falta grave cometida pelo empregado, ela configura crime, tá? Eu não sou especialista para falar de crime, mas configura crime. A empresa já procurou a autoridade policial, já registrou o boletim de ocorrência para Sim, dar foi andamento a feito. essa criminal? Foi feito. Feito? Você sabe se esse crime era de
ação penal pública condicionada, incondicionada, ou dependia disso? Esse detalhe ainda não reparei, ainda não. Que é o seguinte, se for uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? Eu acredito que não seja, é difícil eu falar porque realmente de crime eu não entendo, eu sempre tenho que pedir ajuda. Mas assim, se for uma ação penal pública condicionada, talvez você pode usar isso até como estratégia na composição, né? Olha, tem lá já um procedimento policial em andamento, mas depende da nossa representação, e se a gente conseguir chegar num acordo aqui, não leva lá para frente e consegue reduzir o valor da acordo aqui. Seria uma possibilidade de você discutir. Entendi. Tá? Seria uma possibilidade de você discutir e fazer um acordo legal, um acordo baixinho aí para resolver o problema. Entendi, professor. Muito obrigado, hein? Nada. Professor Douglas. Oi. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns aí pela explanação, não ficou dúvida nenhuma. E eu gostaria de pedir uma opinião. Tentei colocar no chat aí, professor Fagner, bom dia também. Bom dia, queridão. Por algum motivo, eu não estava indo corretamente o que eu estava digitando. Essa suspensão das multas aí da NR1, na verdade, me parece uma armadilha, né? Porque parece que não vai dar em nada, vai deixar todo mundo isento, mas os empregadores, na minha concepção, eles têm que continuar tomando as medidas de mapeamento de riscos e tudo mais, porque futuras ações, né, podem vir, e se ele não tiver com esse mapeamento pronto, né, com gerenciamento ali, achando que essa falsa sensação de isenção de multas aí vai trazer uma tranquilidade, mas acho que por cautela, os empregadores devem tomar as mesmas medidas de mapeamento e tudo mais para prevenir. O senhor concorda com esse raciocínio? Perfeito, perfeito. A orientação que eu dei para os meus clientes aqui é para que eles passem a tomar todas as cautelas, todas as precauções, como se não existisse a suspensão, né? Até mesmo porque daqui a pouco pode ser que isso seja revogada e nós tenhamos aí fiscalizações, né? Foi muito brutal a forma com que a NR foi colocada em vigor, né? No sentido de ou vamos para a fiscalização e vamos autuar, né? Nós já passamos por períodos assim em relação a outras circunstâncias, as outras situações. Eu me lembro muito bem que teve uma época que eles pegaram pesado no preenchimento de cotas. Lembra disso, Fagner? Preenchimento de cotas de aprendiz, preenchimento de cotas de PCD, pegaram pesado realmente em relação a isso. Eu me lembro que eu tinha algumas empresas no interior do estado de São Paulo, cidades pequenas, que você não conseguia preencher as cotas. A gente colocava no jornal, não tinha nem rede social ainda, colocava em jornal, colocava no rádio, colocava na televisão, ia, por exemplo, né, na APA, ia, por exemplo, nessas outras instituições que cuidavam de pessoas com necessidades especiais, divulgava lá, pedia para ver, mas ninguém queria, não aparecia para preencher as cotas de pessoas com necessidades especiais, então, assim, era difícil, né? Eu me lembro que alguns clientes foram até autuados em relação a isso. Então, assim, eu manteria também eu acho que o teu pensamento está perfeito. Eu acho que é isso, né? Precaução, cautela nesse momento, mas não parar de tomar as providências para deixar tudo dentro da regularidade, que se houver uma fiscalização lá na frente, você não vai ter problema nenhum com isso. O que me chama a atenção é que nessas demandas aí, quem não tiver um mapeamento, quem não tiver um GRO, não tiver essas medidas de cautela, já vai ficar numa situação complicada. Como é que prova, né, que o ambiente ali era seguro, era tranquilo, né? Mas muito obrigado, professor. É isso. Parabéns aí pelas explicações e por tudo, e pelo projeto também, professor Fagner. Bom dia aí. Estamos juntos, Alex. Prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Prazer. Alex é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Nova Iguaçu, Douglas. Se quiser fazer alguma coisa lá, é uma subseção maravilhosa, uma subseção onde eu comecei a minha advocacia. Meu tio, que me iniciou na advocacia trabalhista, faleceu aí tem um mês praticamente. Lamentavelmente. Vinculado a mais de 40 anos de advocacia à OAB Nova Iguaçu. Então, assim, a porta está aberta lá, eu já digo porque eu sou da casa, a porta está aberta para você fazer o que você quiser lá. Obrigado.
De verdade. Então, nós temos mais uma coincidência, Fagner. Eu também fui iniciado na advocacia trabalhista pelo meu tio. Eu trabalhei com ele durante 10 anos, que inclusive ele também se chama Douglas, eu chamo Douglas por conta dele, porque na época ele namorava minha tia e eu ia nascer, minha mãe não tinha nome para mim, e minha tia gostava muito desse nome, não imaginava que ia casar com ele, você já viu o que que deu, né? Pronto, 2 Douglas na família. 2 Douglas advogados que trabalharam junto durante 10 anos. Imagina como não foi essa confusão. Inclusive ontem ele fez aniversário e eu tive a oportunidade de Temos falar. muita coisa em comum, por isso que a gente se dá muito bem. Professor, se me permite, esse mês de julho, a subseção de Nova Iguaçu, que é a primeira do Rio, né, completa 60 anos. Então, teremos inúmeros eventos aqui, estão todos convidados, vai ser um prazer. Maravilha. Marca a gente para ajudar na divulgação, Alex. Farei isso. Obrigado mais uma vez, meu querido. Para você, amigo. Doutora Márcia, tudo bem? Quer fazer uma consideração, uma pergunta para o professor Douglas? Não, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, então acho que vamos encerrar nossa reunião de hoje, né? Ninguém tem mais. Cara, Fagner, assim, é muito legal isso, cara, porque eu vejo que todos aqui estão em busca de conhecimento. Gente, eu não tenho nada contra vendedor, pelo amor de Deus, vamos falar que não sou contra vendedor. Eu até acho que o advogado ele tem que ter um tino para o comércio mesmo, porque ele vende o trabalho dele, e sempre foi assim, né? Não foi ontem que nós começamos a vender a nossa prestação de serviço, sempre foi assim, né? Aí às vezes me pergunta, professor, o aluno vem aqui recém, né, passou no exame de ordem, ele conhece o escritório, e às vezes, às vezes quando eu tenho um tempinho, eu pego um aluno, passa um dia comigo aqui, eu deixo ele participar de reunião, ir comigo para audiência, para ele ver como é que é o dia a dia do escritório, que não é fácil o dia a dia do escritório, né? Você tem todo o entorno, né? E aí, mas como é que você tem cliente empresa, por que a empresa te procura? E assim, eu acho que relacionamento é muito importante, né? Se você pretende advogar para a empresa, você tem que estar onde o empresário está, né? E aqui, para a empresa, gente, o principal é o boca a boca. O empresário que se preze, me desculpa, mas ele não vai rodar o Instagram atrás de um advogado que faz vídeo. Não que você não tenha que fazer, não é isso. Mas ele não vai contratar um advogado porque ele viu um vídeo meu no Instagram, muito pelo contrário. Quando ele receber uma notificação, ou ele vai ligar para o contador, que é a primeira pessoa que ele liga, ou então ele vai ligar para um colega dele. Falei, cara, na tua empresa eu fiquei sabendo quem que você contratou, quem que você indica, quem que faz o trabalho para você, né? Sempre que eu tenho uma nova empresa aqui no escritório, que tem um contrato mensal, a minha ideia não é ter essa empresa por 6 meses. A minha ideia é ter essa empresa para o resto da minha vida, né? Por quê? Porque ali ela pode crescer, ela crescendo vai aumentar o trabalho, vai aumentar meus honorários. Ou então eu posso ser indicado, e realmente é indicação, né? Então você tem que estar onde o seu cliente está. Hoje em dia você tem uma facilidade, Fagner, que há 20 anos atrás você não tinha advogando para empregado. Hoje em dia você tem o tráfego pago, né? Se você faz um tráfego pago sério, você vai ter acesso a clientes, você vai falar com dezenas de pessoas durante o dia, para ver se você consegue fechar os contratos, para ver se esse sujeito tem o direito ou não, né? Mas o principal disso tudo é o conhecimento. Porque imagina só, se você é contratado por uma mega empresa e não consegue prestar o serviço para ela. Imagina só, se você é contratado por empregado numa ação com valor altíssimo e não consegue prestar o serviço para ele. Ontem, saiu um acórdão aqui no TRT7, depois eu posso até compartilhar com vocês, um cliente bancário, Fábio. Um ex-aluno bancário, foi mandado embora em 2022, em 2024 faltava um mês para dar a Bienal, me procura. Já tinha outro advogado que tinha pedido todos os direitos do bancário, só que ele falou, professor, eu fui mandado embora, eu estava doente. Eu tenho aqui o laudo. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos ajuizar essa ação. Ei, Fábio, assim, sabe quando você ajuiza a ação achando que não vai dar? Porque aqui, realmente, no estado do Ceará, essa questão da doença mental, o laudo, perícia, é muito difícil. Mas ele tinha um laudo de INSS, né? Tanto é que a perícia no processo foi contrária ao laudo do INSS, né? Para variar. Mas, enfim, perdeu em primeira instância, falei, vou fazer o recurso disso aqui, é um cliente, tudo. Fiz o recurso, Fagner, bateu no tribunal, os caras reverteram, dispensa discriminatória, o cara faz a conta, o cara ganhava 17 mil reais, 50 meses em dobro, 1,5 milhão, pô. Né?
Aí ontem saiu o acordo, porque eles tinham limitado essa indenização em dobro apenas do período de estabilidade, 12 meses. Nós fizemos embargo de declaração, ontem saiu o acordo em embargo de declaração, todo o período de afastamento até o acórdão, 50 meses, cara. Então, assim, hoje você tem a possibilidade de ter o cliente que antes a gente não tinha. Ou não era? Era difícil ter cliente. Hoje, advogando para o empregado, é mais fácil você ter cliente. E para a empresa, pessoal, a dica que fica é relacionamento. Quanto mais relacionamento você tiver, maior vai ser a possibilidade de um empresário bater na tua porta. Tá? Eu não vejo problema também para você advogar para as duas áreas. Eu acho até antigamente tinha uma divisão. Eu só advogo para a empresa, só advogo para o empregado. Acho que hoje a vida vai te levando, né? Quantidade de cliente vai te levando, mas não vejo problema você advogar para os dois lados. É até bom que, se é um jogo de xadrez, você tem a visão da peça preta e da peça branca, né? Você sabe como é que funciona os dois lados. Você consegue, às vezes, até se antecipar, tá? Ivan, quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Sim, Porque eu já estourei o tempo, né, Fábio? Então, eu vou ter uma dúvida aqui, que estou um caso aqui, estou estudando. Atendi, foi um cliente já tem 2 semanas. Ele disse que está com excesso de peso, né? O famoso gordinho, né? E ele trabalha numa construtora, na servente. Ele falou assim, olha, lá o trabalho é muito pesado e eu passo muito mal, por ser, assim, fortinho, né? E lá é tudo. E eu não aguento muito, eu estou sentindo muitas dores. Ele queria entrar com ação trabalhista. Eu passei orientação para ele procurar um nutricionista, um médico, né, para diagnosticar a situação dele, né, saúde. Caberia uma rescisão indireta, né, pelo excesso de trabalho ali na obra, né, por isso ser, entre aspas, fortinho assim demais? Não, penso que não. Até mesmo que a Não, função para a qual ele foi contratado deve ser servente ou pedreiro, infelizmente é uma função que depende de esforço físico, né? exatamente. É difícil nesse sentido, né? Agora, o que você poderia fazer é pedir para ele procurar um médico para saber se os problemas de saúde que ele está Exatamente. tendo, muito embora me parece que ele seja obeso, os problemas de saúde que ele está tendo estão relacionados ao trabalho. Se você conseguir fazer uma ligação, uma doença Sim, sim. ocupacional, aquela coisa toda, mas uma É, rescisão direta em razão é. disso, eu Eu acho falei que ia estudar ele e ainda pediu o laudo médico, né? eu acho uma Nutricionista, tese muito muito, difícil. uma tese muito, muito fraca. Obrigado, professor. Nada. Então é isso, queridos. Gente, o Instagram foi divulgado, sempre precisarem de conhecimento, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa. Com o maior prazer do mundo. Já adicionei. Tá bom. Tchau, A gente. Vilma da Putri, a Tchau, Vilma da gente. Bom dia. palestra maravilhosa. A É. Vilma é uma querida. Já me ajudou em 2 casos aqui. Wagner, tô indo, meu amigo. Obrigado. Beijo no coração. Fica com Deus sempre. Tchau, tchau. Fiquem com Boa Deus. semana a todos. Tudo de Até bom a aí. próxima. Sucesso. Ótimo dia, pessoal. Fiquem com Deus.